Irmãos, agora nesse momento a gente vai compartilhar a segunda parte do tema desse congresso. Lares edificados é o tema dessa palavra da segundo momento. E eu vou dizer que essa é uma missão geracional, amém? Por isso que comecei com esse vídeo. Restauração é uma promessa, como vimos na primeira palavra, mas edificação de um lar é uma missão geracional. Você pode dizer comigo? Lares edificados, uma missão geracional. Mais uma vez, lares edificados, uma missão geracional. O nosso Deus é um Deus, a doutora Ilma falou sobre isso nesses 2 dias, que se relaciona com a família. Ele escolheu estabelecer o seu propósito na terra em uma família. Ele continua zelando por esse propósito em famílias, amém? A igreja é a família, é a geração que foi eleita. E a igreja é essa família que é cheia de muitas famílias que carregam a presença de Deus para que o legado missional, o legado da fé, ele não cesse. Vocês ouviram ali a fala de cada um dos meninos, né? Implicando, são meninos, têm os seus desafios, amém? São de carne e osso, a gente sempre fala isso e procura lembrar que eles são feitos de genética de pai e mãe que também são falhos, mas que carregam uma semente geracional, que carregam o entendimento de que Deus habita no meio da nossa família e que eles têm um encargo geracional, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, seja no cumprimento do seu chamado, seja de cuidar da nova geração. E nessa manhã eu queria começar dividindo um pouquinho, já eu vou ler um texto bíblico, mas de como foi que o Senhor, no ano de 2025, nos levou ao entendimento daquilo que precisava ser compartilhado na conferência que fazemos a cada 2 anos, lá na nossa igreja, Missão Praia da Costa, no estado de Espírito Santo, onde moramos. Nós fazemos essa conferência a cada 2 anos e todo ano o Senhor nos dá uma direção. E a nossa oração, minha e do Mário, como responsáveis por essa visão nessa geração, a quem Deus confiou o livro, confiou esse chamado, é sempre de entender de Deus o que o Espírito de Deus está falando neste tempo. O que Deus quer que a gente faça? Como que de fato nós podemos guardar a nossa geração? Quando falamos da visão de um guardião, não estamos falando só de guardar a infância, mas também, amém? Estamos falando de guardar a fé nas gerações. Estamos falando de entender o lugar de Cristo nos nossos lares e a nossa responsabilidade com relação a isso. E quase um ano antes, Deus começou a ministrar ao nosso coração sobre esse direcionamento. E nessa manhã, eu estou querendo falar tarde, porque daqui a pouco é tarde, né? Mas nessa manhã eu quero dividir um pouquinho com os irmãos sobre isso. E essa fala de Deus, esse movimento de Deus, nos levou ao Salmo 145, né, versículos 4 e 5, que vão dizer que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Deus começou a ministrar ao nosso espírito que, embora tenhamos muitos cursos, muitos livros, muitas técnicas, e glória a Deus por cada um deles, a estratégia de Deus, ela é a estratégia de gerações. Uma geração precisa contar a outra. Você pode dizer comigo isso? Uma geração precisa contar a outra. Nessa manhã eu quero marcar o seu coração com essa palavra. Às vezes você tem pensado assim, mas minha casa está despedaçada. A minha casa, ela está cada um para um lado, cada um vivendo um tipo de vida. E o Espírito de Deus está falando para você nessa manhã: conte as gerações, os feitos de Deus. Quem Deus é, aquilo que Ele fez. Essa é a estratégia de Deus para nós, hoje e eternamente. Uma geração precisa ouvir da outra. Avós precisam contar aos netos. Pais precisam contar aos filhos. Filhos precisam contar àqueles que vão nascendo, que vão chegando. É uma geração contando a outra geração.
sobre aquilo que Deus faz, que Deus fez e sobre quem Deus é. Sobre os feitos maravilhosos e poderosos de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o amor de Deus. Os nossos filhos precisam receber de nós, de maneira santa, de maneira diligente, o nosso testemunho sobre quem Cristo é. Amém? Igreja, não duvide do poder dessa verdade. Não duvide. Talvez você está aqui nessa manhã e você pensa assim, mas bacana. Se eu fosse um teólogo formado, se eu tivesse todos os estudos da Bíblia, se eu tivesse feito o curso de pedagogia como mãe, seria mais fácil. Irmãos, posso falar a verdade? Dá alguma ajuda, mas é a palavra viva e eficaz que, de fato, permite que um lar seja edificado. Amém? E nessa manhã eu quero afirmar isso a você. Edificação é uma obra que conta com a mim e com a sua mão. Você pode olhar para as suas mãos nessa manhã? De maneira simbólica. E dizer assim, Deus conta com as minhas mãos. Os tijolos da edificação da fé, eles são colocados por mim e por você. Somos nós que vamos colocar. A restauração é uma promessa dele. Ele vem e ele faz, amém? Mas a edificação eu preciso fazer. Eu creio que talvez os pastores, quando receberam essa visão, não tinham nem ideia do que estavam recebendo com tanta profundidade. Mas há algo muito profundo nesse tema que vocês deram para a conferência de família de 2026 na igreja de Irajá. Deus está dizendo que tem uma parte que Ele faz, mas que tem uma parte que sou eu e você que fazemos, amém? Deus, quando começou a falar comigo com o Mário, porque foi literalmente dessa forma, a gente estava juntos num sábado, início de dezembro de 2024, numa tarde de sábado, descansando após o almoço no nosso quarto, mexendo um pouquinho ali no telefone, lendo Bíblia e conversando. E Deus começou a ministrar sobre esse caminho e dizer para nós que uma geração contaria a outra geração. Era isso que Ele queria lembrar as famílias, literalmente lembrar. Porque as escrituras elas já vão falar para a gente o tempo inteiro sobre isso. Mas a gente precisa se lembrar, amém? Diz o meu pastor que a repetição é pedagógica. E eu creio que o que você vai ouvir nessa manhã, você já sabe. Mas é necessário lembrar. Eu confesso até que eu falei, Senhor, mas é essa a palavra, sem negociação. Porque eu preciso lembrar a minha igreja que eles são aqueles que edificarão. E eu quero ler com os irmãos o texto de 2 Reis, capítulo 22, os primeiros versículos. E nós vamos nessa manhã compartilhar um pouquinho sobre o rei Josias. 2 Reis 22, versículo 1. Eu vou ler poucos versículos e depois eu vou caminhar com vocês nas escrituras dentro desses capítulos 21, 22 e 23. Posso ler, igreja? Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gédida, filha de Adaías de Boscate. Versículo 2, ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu todo o caminho de Davi, seu antepassado, não se desviando dele nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Nessa manhã nós vamos olhar para os atos de edificação que Josias usou para cumprir a sua missão geracional. Amém? Josias, ele é um rei que vem de uma linhagem familiar, como qualquer um de nós, marcada por reis que foram homens bons e reis que foram homens maus. A pessoa mais próxima de Josias, seu pai, foi um homem mau. E seu avô, Manassés, foi um homem pior ainda. A Bíblia diz que Manassés foi tão ruim que ele foi capaz de sacrificar um filho em sacrifício a deuses.
Manassés, ele fazia práticas mundanas de orgia. Ele adorava outros deuses. E ele comprometia, então, o propósito de Deus na geração dele, até porque da raiz de Davi viria o Messias. Manassés era um rei da tribo de Judá. E todos aqueles que eram da linhagem de Judá, eles já carregavam sobre eles a palavra de que em uma das gerações viria aquele que salvaria toda a humanidade, amém? Então, em cada geração, em cada reinado, em cada época, aqueles que viviam a geração de Judá, eles experimentavam uma responsabilidade, igreja. Assim como eu e você hoje, carregamos uma responsabilidade. Mas, infelizmente, nem o pai de Josias, nem o avô de Josias deram um bom testemunho para Josias. Mas no tempo que Josias nasce, aos 8 anos de idade, ele é colocado como rei. E a Bíblia diz que um movimento começa a acontecer durante os anos do reinado de Josias, onde Josias ele se posiciona na edificação de um lar para Deus. Amém? E nessa manhã eu quero aprender com vocês, eu quero compartilhar aquilo que eu e minha casa aprendemos com Josias. Nesse movimento, eu recebi uma palavra de uma irmã que não sabia daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na minha casa, aquilo que estava conversando comigo, com meu marido, aquilo que estava gerando no nosso coração. E um dia essa irmã me enviou uma palavra de um sonho que ela teve. Dizia assim, isso foi 30 de abril de 2025, em dezembro de 2024, Deus começou a falar conosco sobre esse tema. Ela dizia assim: a casa de Amon está em desordem. Amon foi o pai de Josias, filho de Manassés. Deus tem entregue uma lupa nesta geração para que vejamos algo que tem acontecido nela. Eu, Senhor, estou derramando sobre vocês uma graça para trazer ordem aos lares. Lares tomados por idolatria, deuses falsos. Busquem entender os ídolos que estão desordenando os lares, porque isto está comprometendo as minhas gerações. Reis como Amon estão trazendo desordem geracional. E o rei que sucedeu a Amon, que vinha de uma desordem terrível, tendo Manassés como avô e Amon como pai, é Josias, um menino de 8 anos. E Deus está derramando graça nesta geração para que sejam levantados jovens nobres, meninos e meninas jovens que ainda que sejam imaturos, são levantados como príncipes e princesas reais, capazes de quebrarem ciclos geracionais e derrubarem altares. Estejam atentos à palavra, ídolos desta geração, porque Deus deseja liberar sobre vocês uma graça para descortinar. E Deus vai dar à igreja uma capacidade de refazer a ordem sobre os lares. Geração de Amon causa desordem, reinado curto, rápido, que fazem estragos por onde passam. Mas aqueles que são levantados por Deus como Josias, restauram o meu reino e preparam a missão geracional. A igreja pode dizer amém? Amém. Irmãos, Josias, ele é levantado ainda menino. E quando essa palavra chegou para o nosso coração, foi um sonho que uma irmã teve. Isso não é muito comum na minha realidade, na minha comunidade. Mas ela veio completamente conectada com aquilo que Deus estava falando conosco. Por quê? Porque embora o Senhor nos separou como igreja de Jesus, a geração eleita, no nosso meio existe muita desordem, irmão. Existe muito lobo se vestindo parecendo com ovelha. Existe muito pecado escondido. Existe muita desestrutura nos nossos lares. E Deus está nos dizendo nessa manhã que Ele abomina a desordem.
Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus de verdade. E Deus não tolerará no nosso meio pecados escondidos. Amém? Porque Deus quer trazer a ordem para que venha o reino dele sobre a terra. Amém? Uma das principais, a principal promessa já foi realizada. Cristo veio. Mas a Bíblia diz que ele voltar. De novo, ele voltar. E para que ele volte, a igreja precisa cumprir a sua missão geracional de pregar o evangelho a toda criatura. Igreja, isso é a única coisa que a gente pode fazer para contribuir com o propósito de Deus. Apresentar Jesus às nossas gerações e ao nosso tempo, à nossa geografia, ao lugar onde Deus nos plantou. Deus deseja restaurar a ordem e Deus nos levou então a Josias. Nós começamos a estudar aquilo que Josias havia feito e começamos a compartilhar essa palavra que eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Eu já compartilhei e Mário em outros lugares, porque é uma palavra que nós cremos que não é para uma conferência, mas é para um tempo, amém? É uma palavra de um tempo, é uma palavra para esta nossa geração. O que Deus nos mostrou, se você caminhar aqui no texto de 2 Reis, eu sei que alguns como eu já devem ter lido o capítulo todo, e glória a Deus por isso, amém? Né? Eu fui lendo aqui com você não parou, você seguiu. A Bíblia diz que no 18º ano do reinado de Josias, no versículo 3, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele vai ao templo do Senhor, acontece algo. Versículo 8 diz que o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? O templo estava lá, estava destruído, estava esquecido. E é como se a Bíblia tivesse jogada. Vou trazer aqui um paralelo entre o livro da lei, que são os mandamentos mosaicos. Estava solta, perdida. Eu fico imaginando a cena, quando eu li isso aqui, dessa vez, eu fiquei imaginando, né, os rolos perdidos, manchados, sujos, talvez com alguma danificação. O pior de tudo, ninguém estava dando atenção à lei. Por quê? Porque estava perdido. Estava no templo, mas estava perdido. Estava solto, estava abandonado, estava negligenciado. E o que eu aprendo com Josias, o primeiro ato de edificação, irmãos, tudo que eu compartilho é sempre algo que eu vivi primeiro. Isso aqui não foi algo preparado. Estou contando para vocês de uma palavra que foi gerada em quase um ano. Deus falou com a gente lá naquele início de dezembro, de um sábado de dezembro de 2024. Em abril de 2025, eu recebi esse testemunho do sonho da irmã. E Deus foi ministrando em porções essa palavra ao meu coração. E por que eu estou falando isso? Para vanglória? Não, é para você entender que Deus gera as coisas em nós, amém? Assim como Ele tem gerado em você. Há um peso de responsabilidade sobre o nosso coração, sobre isso que a gente está dividindo com a igreja aqui. Porque é algo que foi gerado também em dor e lágrimas. E em dor de muitas experiências, como, por exemplo, famílias que nós acompanhamos, às vezes a nossa própria família, que passam por desafios com seus filhos de ordem gravíssima. Nós temos na nossa comunidade uma pessoa em especial que tem passado por um desafio grave com um dos filhos. Sabe aqueles desafios da Bíblia? Que parece que o inimigo toma o menino e a gente ora, mas ainda a gente não viu resolver o que a gente crê que Deus tem ali. Lutas e mais lutas. E Deus trouxe essa palavra para este tempo. Ele nos fez olhar para Josias, para restaurar atos de edificação, para que possamos lidar com situações graves como essas. Filhos que abandonam a fé. Filhos muitas vezes que estão tentando matar os próprios pais. Aquilo que a Bíblia fala aconteceu no nosso tempo. Geração de Amon, de Manassés, causando destruição nos lares. Pais e mães que choram por seus filhos.
E a primeira coisa que eu aprendo com Josias, e que nessa manhã eu quero dividir com a igreja, é que quando esse livro da lei é encontrado, a história daquele reinado começa a modificar. Com a contagem aqui cronológica, se foi no 18º ano que esse livro é achado, Josias já estava com 26 anos. Minha matemática tá boa? Tá, gente? Tá? Ele estava com 26 anos quando esse livro ele é encontrado. E então, esse livro ele é levado à presença de Josias. A primeira coisa que eu quero chamar a minha, a sua atenção nesta manhã é para que a gente ache o livro da lei dentro da nossa própria casa. Amém? Irmãos, existe hoje uma palavra revelada. Moisés recebeu o primeiro protótipo de princípios e modelo de vida a ser seguido. Nós temos a palavra da história da nossa família, das nossas gerações. Aqui está a origem e aqui está o nosso destino. Aqui está a revelação para soluções dos nossos problemas. Aqui está palavra revelada e clara para muitos dos desafios que a gente vive no dia a dia. Aqui tem instrução para o menino, para a gente ensinar ele no caminho que ele deve seguir. A Bíblia continua sendo a maior instrução que a gente pode ofertar a qualquer pessoa na nossa geração. Só que ela precisa ser encontrada no meio da nossa família. A gente precisa devolver às Escrituras o lugar de honra que ela tem. A Bíblia não é qualquer coisa, a Bíblia é a palavra viva de Deus, amém, igreja? E ela precisa ser achada, ela precisa ser respeitada. Quando a palavra diz em Mateus, é o próprio Jesus falando em Mateus 7, que o homem que edifica a sua casa na rocha, que é Cristo, vai passar por situações, podem vir chuva, tempestade, doença. Vocês acompanharam algo que a nossa família viveu tão grave, estiveram presentes conosco. Vocês têm acompanhado as histórias uns dos outros. A Bíblia diz que se essa casa ela estiver firmada pode vir o que for, ela vai permanecer. Geracionalmente ela vai permanecer cumprindo a sua missão geracional, amém? Flávio, com isso que você quer dizer nessa manhã, irmão, acha a palavra na sua casa. Leia a palavra na sua casa. Restaura os rituais devocionais no meio da sua família. Declara a palavra na sua casa. Entoa os cânticos desta palavra na sua casa. É isto que Josias nos ensinou. Não basta ela estar lá, ela precisa ser respeitada, honrada, vivida. Mateus 7 diz, ele ouve, ele pratica. Ele ouve, ele edifica, ele usa. Amém? Então, o primeiro ato de edificação nessa manhã, igreja, para que cumpramos o nosso compromisso geracional, que aprendemos com Josias, é achar o livro da lei e praticar o livro da lei. Não negociarmos princípios e valores, igreja. A gente não pode negociar, irmão, não pode, não deixa. Podem chamar você de, mas meu pai é enjoado. O meu pai está fora de moda. Irmão, Cristo não é moda, Cristo é a verdade eterna, amém? A gente não pode negociar princípios e valores. Eu digo a você que você pode falar diferente do que eu estou dizendo, que eu estou gritando muito nessa manhã. Você me perdoa em nome de Jesus. É porque me sobe uma indignação no meu espírito. Mas você pode falar com amor. Mas diga, filho, sexo fora do casamento é pecado.
Isso não mudou. Honrar pai e mãe é maldição, isso não mudou. Entende, igreja? Então aqui tem tudo que a gente precisa amar esse livro. Honrar, conhecer, até para a gente saber quando está errado e viver. Deus está falando para mim e para você nessa manhã, acha e vive com a sua família essa palavra. Vive a lei. Muita coisa de desordem vai entrar em ordem só por isso aqui. Isso de maneira prática e objetiva, Deus está falando isso. Você quer edificar? Acha e vive, porque naturalmente você vai entrar no fluxo da vida de Deus, amém? Os nossos pais não tinham o livro Guardiões da Infância para ler. 7 passos de um pai feliz e abençoado. Como construir uma carreira familiar de sucesso. Como ser um marido nas 5 linguagens do amor. Eu amo tudo isso. Escrevi até um livro disso. Deus deu. Mas o que eu quero dizer para você é que aqui nós temos o suprassumo. A palavra viva. Eu e meu marido, a gente contribui na nossa igreja, entre algumas coisas que a gente faz, no Ministério de Família. E nós cuidamos do pilar de paternidade. Todos os cursos, né, da UDF, a gente tem os nossos cursos. O Guardiões da Infância é um curso que tem lá. E esse semestre a gente está dando paz para toda a vida. Vocês conhecem aqui? Tem aqui? Nós somos facilitadores de paz para toda a vida. E é lindo ver como é um curso baseado na Bíblia pura. Como que é atual. Sabe o que mais me impacta? Como é vivo. Você lê o texto, Deuteronômio 28, Salmo 127, vai igual uma flecha. Amém? Então já falei bastante sobre esse primeiro ato. Você aprendeu? Traz o livro da lei. Quando você chegar na sua casa hoje, você procura o livro da lei, amém? E traz e põe no centro e faz um combinado de maneira prática de restaurar os atos devocionais na sua casa. Tem que restaurar, tem que ter oração, tem que ter culto doméstico. Sabe uma coisa que Deus nos restaurou? A gente, muito tempo, inclusive Guardiões, nasceu dos nossos cultos domésticos. Só que a gente ficou um tempo sem fazer. Agora, quando eles estavam maiores, todo mundo tem sua vida devocional, cada um tem o seu movimento. Só que aquele culto, todo mundo em torno da mesa. E quando a gente começou a pensar, obrigada, pastor, eu não estou nem olhando para o relógio. Os irmãos estão com fome? Ainda tem mais 3 atos, vocês aguentam? Não vou nem olhar para o pastor. Deus fala, quando a gente começou a se preocupar com a nossa geração, com quem os nossos filhos iam casar, sabe o que Deus falou para a gente? Num retiro de casais, a gente orando pelas noras, Deus falou, restaura o culto doméstico e coloca as noras no culto doméstico. Amém, igreja? Por quê? Porque são nesses atos devocionais, na oração, na palavra ensinada, nas práticas. Irmãos, como é que eu faço isso? Hoje em dia tem uma coisa chamada ChatGPT. Ele te ajuda, não tem problema não. A Bíblia vai ser sempre a Bíblia, mas ideia você pode pegar com o ChatGPT. Ou me manda uma mensagem no Instagram, eu te mando umas ideias também. Mas faça, amém? Restaure o livro da lei na sua geração. Faça com que esse livro seja comido, vivido. Segundo ato de Josias, mais um pouquinho aqui adiante, quando o versículo 11, o livro da lei é lido, o que acontece com Josias? Ele rasga as suas vestes. Por quê? Ele entra em pânico. Ele diz assim, Senhor, como assim a gente está pecando contra o Senhor? A gente está fazendo tudo errado. Eu imagino Josias pensando, meu Deus, o meu pai, o meu avô, as histórias que eu sei do meu avô chega, matou um tio meu, adorando Baal, celebrando Moloque.
e ele se depara com o pecado, o que ele faz? Ele se arrepende e ele escolhe fazer aliança com o Deus do seu antepassado. De quem que ele lembra, gente? De Davi, que era a referência que ele tinha de um rei bom, de um rei temente a Deus. E o que isso quer dizer para mim e para você? Nós precisamos romper com essas práticas, com essas histórias e nos arrepender daquilo que não é o reino de Deus no meio da nossa geração. A gente precisa realmente vestir pano de saco, se arrepender e dizer: Deus, a partir de mim, não. E nesse segundo ato de edificação, que fala de arrependimento, a palavra diz em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, o que Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, eu quero falar sobre perdão, rapidinho aqui. O Espírito Santo disse ao meu coração claramente: eu quero que nessa manhã você fale sobre o perdão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: perdão não é uma opção. Você foi muito perdoado. O seu perdão custou o sangue do Filho de Deus. Você não tem opção de não perdoar. Está compreendendo, igreja? Perdão não é algo que eu escolho se eu vou ou não perdoar. É óbvio que os pecados todos vão ter consequências, mas o meu papel por Cristo, em Cristo, é ser um canal de perdão. A minha relação com aquilo que fazem comigo é pegar o modelo. Eu falei sobre isso aqui, doutora Ilma também falou, de Daniel. Eu me arrependo, mas eu perdoo. E muitas das nossas histórias e nossos entroncamentos geracionais, sabe onde eles estão? Em corações que ficaram endurecidos pela falta de perdão. E eu oro para que o Espírito Santo vá no profundo da história da sua família. Sabe o que Deus pode te lembrar agora? De um problema familiar, de uma nora com uma sogra, de uma avó com uma tia. E nessa manhã, Deus usar você como um canal de pedir perdão e se colocar nesse lugar de identificação, como Daniel fez, se arrependendo e perdoar, liberar, mudar essa história. Amém, igreja? Amém mesmo? Sabe o que Deus disse para mim? Ele disse, quando eu comecei a estudar o que eu chamo da matemática do perdão, Ele disse para mim: filha, perdão não é opção, perdão é uma condição que vocês têm acesso a mim só por ela. Portanto, vocês precisam ter essa atitude diante de qualquer situação. Quando acontece algo com você ou com alguém que envolva você, é mais ou menos assim, de maneira prática. Você não vai parar e vai pensar assim: será que merece perdão? Será que... Deixa eu pensar assim, porque eu gosto dela, né? Eu vou perdoar. Não, irmãos. A primeira menção da história está lá em Gênesis. Deus liberou o perdão de imediato. Na hora que o pecado entrou, o perdão foi liberado da boca de Deus. Teve consequência para o pecado do homem? Teve. Dor, sofrimento, expulsão do ambiente, apesar de ser proteção, mas foi uma expulsão. Mas Deus pensou se Ele ia perdoar ou não a gente? Não. Ele providenciou. Olha que forte que Deus ministrou. Até grifei aqui na minha Bíblia bem forte para dividir com vocês hoje aqui. Olha só que Deus fala: entre a tua descendência e a descendência dela. Ele está falando com Satanás: esta te ferirá a cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando existir na sua história familiar algo que envolva a necessidade de perdoar alguém, você precisa entender que você precisa ferir a cabeça, acabando com aquele argumento na sua geração. Perdoe de imediato. Deus, Ele não ficou pensando: será que eu vou perdoar o homem? Não, Ele disse: vai vir alguém que vai, o descendente da mulher, que vai ferir a cabeça. O ato de perdão de Deus foi imediato. Amém, igreja? É imediato. Talvez existam coisas nessa manhã que você precisa liberar.
que você precisa se arrepender. E eu estou falando de famílias aqui. Precisamos de tomar decisões. Às vezes existe um problema grave familiar que ninguém entende. Como assim? Eu já devo ter falado isso aqui algumas vezes. Graças a Deus eu volto muito, amém? Mas não custa repetir, eu sinto de repetir. Pessoas que não se falam, filhos que não falam com pais, pais que não falam com filhos, problemas familiares entre irmãos, que a pessoa nem sabe por quê. Quando foi? O que aconteceu? Teve um dia que a gente se olhou meio esquisito por uma conversa no WhatsApp. Eu achei que ele colocou de um jeito seco, achei que não estava legal. E aí eu deixei passar, passou 1, passou 2, passou 5 anos. E hoje uma família dilacerada, a missão geracional dela tomada. Por quê? Porque não teve arrependimento e não teve um ato de perdão imediato. Quem comigo nessa manhã toma uma decisão em relação... Mas eu quero que você pense antes de fazer. Quem comigo nessa manhã toma uma decisão de ser uma fonte de perdão imediato? Se acontecer alguma coisa na sua história, na história da sua família, você vai ferir a cabeça. Você vai declarar, não aceito, acabou, perdão, está liberado. Quem comigo pode dizer isso nessa manhã? De verdade, pensa antes de fazer. Quem toma essa decisão e diz, no meu turno não, na minha geração não. Flávia, mas e se for muito grave? Irmãos, consequência sempre vai ter, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo da parte que cabe a mim e a você. Josias se arrependeu. Josias perdoou, porque se ele não tivesse perdoado o seu avô e o seu pai, ele não poderia ter vivido tudo que ele viveu, amém? E ele nos ensina um grande ato de edificação. Terceira coisa, segundo Reis 23, 12, que Josias faz. Josias derruba altares. Se você tiver a oportunidade, depois eu quero que você seja curioso para estudar a história de Josias. A Bíblia diz que nessa renovação de aliança com Deus, Josias manda fazer uma limpeza geral no templo, geral no reinado dele. E ele começa um processo de tirar do templo do Senhor todos os objetos que haviam sido feitos para Baal. Versículo 5 de 23, ele diz, destitui os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam destituído, manda queimar tudo aquilo que era incenso a Baal, ao sol, à lua. Versículo 7, derruba a moradia dos prostitutos que estavam no templo do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para o poste lido, tira todos os sacerdotes da cidade de Judá. Gente, é a coisa mais forte. Quando você lê, ele vai derrubando, destituindo. Eu coloquei aqui os verbos, derrota, arrebenta, destrói, põe abaixo, retira, destitui, queima, reduz. Tudo aquilo que é adoração ao inimigo. Tudo aquilo que é pecado. Sabe o que Josias faz? Ele diz, na minha geração não vai ter isso. Não vai ter idolatria. Eu falei no primeiro culto sobre vício, sobre padrões geracionais. É uma decisão, amém? É uma decisão que você vai tomar, você vai clamar por ela, você vai se posicionar. Nós vivemos uma geração de muita negociação. Muitas igrejas, muitas casas de filhos de Deus que estão misturadas. Tem adoração a Deus, o único verdadeiro, e tem adoração a Baal, tem adoração a Jezabel, tem adoração a coisas deste mundo, muita contaminação, igreja. Eu não vou aqui ficar falando de usos e costumes, mas eu clamo para que o Espírito de Deus, ele ministre ao seu coração. Nós não podemos mais tolerar. Josias não tolerou, amém? Ele foi radical, ele destituiu os altares, as práticas malditas, ele foi limpando, tirando. Flávia, mas eu estou aqui na casa do Senhor, mas no final de semana eu coloco um pezinho na cachaça e está tudo bem, e vamos lá.
e eu me altero, e eu faço e aconteço. Pode isso, igreja? Em nome de Jesus, não pode, igreja. Amém? Nós temos uma responsabilidade geracional. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. A gente precisa ser referência. Nós não somos perfeitos, é verdade, mas a gente precisa ser referência. Uma das famílias que testemunharam aqui disse, uma das últimas irmãs, que com 18 anos ela viu uma família cristã e ela falou: o que eles têm, amém? Que possam falar de nós isso, o que é que eles têm. Que possam vir aprender conosco do livro da lei. Que a gente possa ser uma referência. Mas uma referência purificada, porque ele espera uma noiva purificada, santa, arrependida, limpa, não cheia de adereços do mundo. Eu não estou falando aqui, irmãos, de coisas que às vezes a gente vai fazer, movimentos que existem, mas nunca a vida santa de Cristo pode ser negociada em virtude da cultura desse mundo. Não dá. Negociação, um pezinho cá, outro pezinho lá, um pezinho numa festinha aqui, outro pezinho... Não. Não, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, amém? Que Deus nos dê graça como pais, para amarmos e ensinarmos os nossos filhos, para não negociarmos algumas coisas que muitas vezes nós temos negociado. E por último ato de edificação. O primeiro, ele acha o livro da lei. O segundo, ele se arrepende, faz aliança com Deus, seu antepassado Davi, entra em perdão e arrependimento. O terceiro, ele não tolera os altares a outros deuses, ele derruba, destrói, destrona um a um. E quarto, ele restaura e celebra a Páscoa. A Bíblia diz que entre a celebração da Páscoa que Josias fez, aconteceu em torno de 800 e poucos anos de uma Páscoa tão completa como a que ele realizou. No tempo dos reis, está lá no livro de Josué, a última Páscoa tão bem celebrada, completamente celebrada, como foi a que Josias celebrou. Isso diz para nós de que a Páscoa, eu coloquei algo aqui que eu queria dividir com você. Josias fez da Páscoa um marco espiritual da sua reforma, ecoando o clamor por um novo começo, de geração em geração. A Páscoa celebrada era uma forma de declarar um ato simbólico de retorno à fé verdadeira, de unificação nacional sob a aliança mosaica e de rejeição de práticas pagãs que haviam corrompido o povo. Eu vou repetir isso para você. Celebrar a Páscoa não era apenas um rito religioso na época de Josias, era um ato simbólico de retorno à fé verdadeira, de unificação nacional com a aliança de Moisés e de rejeição de práticas pagãs que haviam corrompido o povo. Era o selo do altar em meio à casa e o coração de uma geração. Ele estava dizendo: Cristo é o centro para o Novo Testamento. Cristo é o centro. Cristo é celebrado. Cristo é o começo, o meio e o fim das nossas vidas. Cristo é um compromisso geracional. Deuteronômio 6, 6-9 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É um compromisso geracional. Celebrar a Páscoa nos dias de Josias tem o mesmo significado que do nosso. É a gente dizer: Cristo é o centro da nossa família. A minha geração vai contar a outra geração sobre Cristo. A gente não negocia, a gente anda unido como igreja. A gente não está misturado no meio de prática pagã, porque a gente é um povo santo, separado por Ele. A Bíblia fala que não houve Páscoa depois de Josias,
como a que ele celebrou. Coisa linda, tão completa. E Deus está nos chamando para praticarmos esse ato na nossa geração. Eu falei o tempo inteiro aqui para vocês que o pecado tem consequência. Mas tem algo lindo na história de Josias que eu quero terminar por aqui. Que diz que quando o livro da lei é achado, ele é lido para Josias, ele se arrepende. Ele pede para que o sacerdote procure a profetisa, para que ela pudesse dizer, consultar ao Senhor. As escrituras falam isso, está lá em 2 Reis 22, para saber qual era a consequência que viria sobre a geração de Josias. Escuta isso, irmão, eu já estou terminando. E olha o que acontece. 22, 18. Porém, assim direis ao rei de Judá, Josias, que vos enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto às palavras que ouviste, porque o seu coração se moveu, e te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e seus moradores, isto é, que se transformariam em devastação e maldição, e rasgaste as vestes, e se arrependeste diante de mim, Deus dizendo para ele: também eu te ouvi. Versículo 20 de 2 Reis 22. Por isso, Josias, eu te recolherei a teus pais, e serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o castigo que enviarei sobre este lugar. E eles voltaram, levando a resposta ao rei. Irmãos, deixa eu traduzir isso aqui para você. O posicionamento de edificação de Josias, de restaurar o livro da lei, de se arrepender, de derrubar os altares e não negociar, de celebrar a partir dele a Páscoa do Senhor, fez com que Deus, na geração de Josias, ele suspendesse o castigo e a consequência da abominação do seu pai, do seu avô e das gerações anteriores. Está entendendo isso, irmão? Vou repetir. Por causa do posicionamento de Josias, a geração de Josias não conheceu a maldição que depois veio. O povo foi para o exílio depois. Mas a geração dele, a minha geração, a sua geração, por um posicionamento de edificação de Cristo como a rocha, suspende a consequência do pecado. E eu tomo isso pela fé para a minha vida e divido isso com você nessa manhã pela fé. Amém? Deus está falando conosco. Posicionem-se como Josias. Porque eu estou cuidando de vocês. Permitam que o Messias passe de geração em geração. Amém? Eu quero terminar, queridos, passando um vídeo que a gente passou na conferência. E depois nós vamos ficar de pé e vamos fazer uma declaração juntos nessa manhã, amém? Quero fazer essa declaração com você e a gente vai orar. Pode passar, pastor, o segundo vídeo. Desde o início, os profetas falavam de um Salvador. De geração em geração, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua sendo aguardado pelos filhos. O tempo passa, o mundo sempre mudará, mas o coração dele nunca deixará de buscar uma casa. Pode colocar no início, por favor. Desde o início, os profetas falavam de um Salvador. De geração em geração, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua sendo aguardado pelos filhos. O tempo passa, o mundo sempre mudará, mas o coração dele nunca deixará de buscar uma casa, uma família onde possa habitar. Ele ainda diz:
Eu sou o Deus dos pais, dos filhos e dos netos. Eu continuo aqui. Uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Como Josias, queremos restaurar o que foi esquecido. Os lares ficaram cheios de agenda e vazios de presença. Mas Deus sempre nos chama de volta ao centro, ao lugar onde Ele sempre quis estar, o coração e a casa. Deus reacende em nós, filhos e pais, corações reconciliados e vidas aproximadas. É abrir a Bíblia com os filhos, é orar em meio ao caos, é viver o Evangelho na rotina, é ensinar os nossos filhos a confiar, é plantar fé e colher futuro, é restaurar o lugar de Deus no centro de tudo. A paternidade é o sistema de governo escolhido por Deus. Se vocês obedecem, será mais fácil nós aprendermos a obedecer. A história de Deus continua em nós. E nós queremos continuar o que vocês começaram. Queremos ser uma geração que carrega esperança e não apenas heranças. E junto, como família, nós declaramos: não no meu turno, não na minha geração. Você pode ficar de pé? Amor. Irmãos, foi isso que o Senhor falou com nossa casa. Que a estratégia de edificação deste tempo é devolver o lugar dele no nosso coração e na nossa casa. O altar dentro de nós. E eu queria que, se você estiver com a sua família, alguém da sua família, eu queria que você procurasse essa pessoa agora. Se você estiver sozinho, dê a mão a algum irmão, porque ele é sua família da fé, amém? Talvez você, como eu, entrou na igreja aos 15 anos e não tinha ninguém. Você ia como eu, sozinho, de ônibus, para a igreja. Mas para a glória de Deus, hoje a minha família é a família da fé. Eu queria que você desse a mão a uma pessoa. Nós vamos fazer uma declaração. É a declaração que está no livro Somos Ouro, da doutora Ilma Cunha. É uma bênção geracional. E nós vamos orar juntos, vai ser projetadas imagens ali. E ao final desta leitura vai ser cantada essa canção. Já vai estar acompanhando a gente, que foi a nossa canção de 2025, né? De Guardiões. E o Mário vai terminar orando por nós, amém? Então você pode nos acompanhar, tá ali, ó, você vai ler. Vamos lá? Juntos? Declaramos sobre vocês, geração eleita, que tudo que o Pai tem preparado para cada um de vocês se concretize. Queremos estabelecer um memorial com esta bênção, para que possa ser proclamada, mesmo quando não estivermos mais aqui. Aquilo que recebemos, transmitimos a vocês, os fundamentos para uma vida edificada nos princípios de Deus. Um firme alicerce que sustentará a vida para sempre. Nós os abençoamos em cada fase da vida, para que na infância sejam plenos de alegria e se desenvolvam como Jesus, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Na adolescência, validem e consolidem experiências próprias, todas as verdades espirituais, éticas e morais que receberam na infância, colocando Jesus Cristo como centro de suas vidas. Pedimos a Deus que os capacite na diversidade de aptidões, na dedicação ao conhecimento da palavra e os habilite com excelência para o serviço do reino de Deus. Na juventude, que vivam os princípios de Deus em escolhas sábias para uma vida profissional bem-sucedida como filhos amados do Pai, dignificando-o em comportamentos e atitudes cristãs.
Nesta fase, vocês farão a escolha mais importante para a construção de uma história que edificará os fundamentos da próxima geração. A pessoa com quem vocês irão se casar. Oramos para que o Senhor prepare para vocês uma pessoa afinada ao coração, que estabeleça uma unidade de propósitos através da aliança conjugal, que honre o nome do Senhor, honre seus pais e seja comprometida com os princípios da palavra de Deus. Abençoamos vocês para que permaneçam firmes nos fundamentos da fé, que sejam prósperos em todas as dimensões da vida e que, repousando sobre vocês o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, permaneçam em suas vidas, que sejam conhecidos pela excelente capacitação em tudo o que tocarem e pela abundância em toda a extensão que habitarem. Nós os abençoamos para que vocês criem filhos nos princípios de Deus, fundamentando uma família bendita do Senhor. Jamais percam de vista o alvo para o qual vocês foram criados. Lembrem-se sempre de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E que a vereda de vocês seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Com todo amor, nós os abençoamos para hoje e para a eternidade. Seus pais, avós, líderes, pastores e sua igreja.